Muito bem, seguimos por aqui. A gente conversa ao vivo aqui nos nossos estúdios com o administrador de Águas Claras, Mário Furtado, para falar um pouco mais sobre essa cidade que não para de crescer. Administrador, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, Rafael. É uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa querida Águas Claras, né? A gente que agradece a presença do senhor. Temos muitos ouvintes de Águas Claras e esses ouvintes mandaram para nós, ao longo desse começo de semana, algumas perguntas sobre a região. A gente agrupou, separou em temas importantes para a gente bater esse papo e aqui a gente vai trazendo. Bom, começamos com alguns números, até chequei com o administrador aqui no começo, assim que ele chegou. Águas Claras hoje tem 128.400 moradores, tem a maior densidade populacional do Distrito Federal, com mais de 14 mil moradores por quilômetro quadrado, e é uma cidade que não para de crescer. Por onde você passa, ainda há novas obras em Águas Claras. É uma cidade conhecida por ser muito viva também. Enquanto a gente tem, por exemplo, no plano piloto, é uma cidade que à noite vai aos pouquinhos morrendo. Águas Claras continua cheia de gente, quase que durante todo o dia, toda a noite. Tem um mercado imobiliário, um comércio pulsante. O que explica toda essa vitalidade de Águas Claras? Eu acho que a principal característica da cidade é a escolha para morar, né? Então você não é uma cidade de dormitório. A pessoa vai para lá para morar e escolheu aquele ambiente ali para levar sua família. Eu estava falando com o Diego há pouco, né? Então, assim, você tem aposentado, você tem estudante, você tem pessoa que está começando a vida. Então, é uma cidade pujante que atende a todos as faixas etárias, digamos assim. Uma outra pergunta que eu trouxe aqui para você, nossos ouvintes nos enviaram, administrador, né? Em relação ao trânsito, algumas pessoas ali reclamando que, às vezes, para chegar aqui ao plano piloto, fica um pouco mais complicado de sair, enfim, da região. O que o senhor pode comentar para a gente em relação a esse tema do trânsito? Eu falo o seguinte, Brasília foi planejada para 500 mil habitantes. Hoje a gente tem mais de 3 milhões. Fora o entorno que tem mais 3 milhões. O trânsito não é ruim só em Águas Claras, não. O trânsito é ruim em todo o Distrito Federal. O governo, a gente tem feito algumas ações. Por exemplo, em fevereiro desse ano, a gente colocou o Zebrinha na cidade. É a primeira cidade fora do plano piloto que tem o Zebrinha. Linha 008, 2,70, com integração com o metrô. Então, ela sai zigue-zagueando nos pontos mais distantes para fazer interligação com o metrô. A gente inaugurou também, o ano passado, a terceira saída. Ela faz a ligação da IPTG com Águas Claras, que também deu uma melhorada no fluxo do trânsito. É um desafio, viu? Eu falo muito assim, eu até falo com o nosso governador Ibanez, ele é um visionário, porque ele está pensando lá na frente. O desafio não é agora. Agora eu estou colhendo o que alguém plantou. O nosso desafio é deixar uma Águas Claras, uma Brasília melhor para quem vier no futuro. Administrador, a gente também recebeu uma mensagem sobre a população em situação de rua. Um morador de Águas Claras nos informou que há um volume bastante grande de pessoas vivendo nas ruas em Águas Claras. Há um plano para acolher essas pessoas e para separar quem é realmente morador de rua. E a gente sabe que muitas vezes aquilo ali se confunde um pouquinho com a criminalidade, sem cair na tentação de generalizar, mas encontrar ali uma forma de separar o joio do trigo nessas pessoas que estão em situação de rua. Realmente tem crescido muito em Águas Claras, acho que também em Brasília no geral. Sim. Mas eu vejo muito assim que tem a migração. Por exemplo, lá a gente tem uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar da cidade. E a gente vê que as pessoas usam as crianças nos semáforos, que isso é crime, não pode, para poder pedir dinheiro. Mas a população de Águas Claras é uma população muito caridosa. Eles dão muito dinheiro pro pessoal. Esses dias mesmo estava eu e o Davi no semáforo, e um rapaz com a criança. Eu baixei o vídeo e falei, cara, não pode, eu vou ter que chamar o Conselho Tutelar para agir aqui. O cara, poxa, eu vou passar fome? O cara do lado baixou e deu R$100. Então isso incentiva. A gente fala lá em Águas Claras que eu tenho que ajudar sim. A gente tem que fazer o acolhimento dessas pessoas. O governo tem os projetos para poder fazer esse acolhimento. Não é dando dinheiro, dando marmita no meio da rua que eu vou ajudar. Porque eu acho que aí piora a situação. Então a gente tem que fazer o projeto social, é levar ali para casa de acolhimento. Em Taguatinga tem ali no Areal também tem o albergue, mas muitos se recusam por conta dessa questão não sei se eu posso dizer esmola, né? Mas é aquela ajuda que ele recebe do morador da cidade. Mas aí, administrador, existe um monitoramento? Vocês sabem dizer quantas são essas pessoas que estão por lá hoje? Existe algum tipo de ação mais concreta para não só identificar, mas para tentar fazer esse processo de convencimento, de acolher essas pessoas, de entender quem precisa de documento ou de tratamento
médico, enfim, para que essas pessoas não voltem e não fiquem num processo como que de enxugar gelo? Sim, assim, a gente tem a coordenadoria de ACODES, lá que cuida dessa parte de assistencial. Então, a gente tem um mapeamento de todos os pontos e a gente faz ações conjuntas. Essa semana passada, se eu não me engano, acho que foi quinta, sexta-feira, a gente teve uma ação junto com a SEDES, não lembro as siglas todas, né? São a sopa de letrinhas. Mas nós fizemos com o DF Legal, a Polícia Militar, a Administração Regional. A gente fez uma ação fazendo abordagem de todos esses pontos que já estavam mapeados. Então, são sempre feitos, mas a gente tem que seguir a lei, né? A lei fala que aquele pontinho ali, se o cara pegar aquele carrinho de mercado, botar no canto ali, aquele ali passa a ser a residência dele. Então, eu não posso fazer uma retirada. Eu tenho toda uma sistemática, toda uma legislação que eu tenho que atender. Outro ponto que você falou, se a gente ajuda. Por exemplo, lá tinha um senhor, me fugiu o nome agora, que ele era do Paraná e pediu ajuda para a gente para poder voltar para a cidade dele. Nós levamos na sede, eles emitiram uma passagem, a gente entregou uma passagem e ele foi embora. Então, assim, tem esse serviço. Só que, assim, são pessoas que a maioria ou estão ali por uma situação familiar, né? Então, assim, é difícil de você conseguir convencê-los, porque ele já rompeu os laços familiares, já rompeu o laço da sociedade, ele não tem um trabalho, não tem uma renda fixa. E aí, esse trabalho, que aí são os psicólogos, assistentes sociais, tem feito, sim, lá em Águas Claras. Eu conversei com o senhor antes da gente entrar no ar sobre Águas Claras, citei que eu estou aqui em Brasília, Distrito Federal, há aproximadamente 2 meses. Eu cheguei aí a Águas Claras e gostei bastante do que eu vi ali. Várias semelhanças, inclusive, com o cotidiano de São Paulo, né? Eu gostei realmente bastante. Agora, uma das mensagens que a gente recebeu, específica sobre os fios expostos. Algumas pessoas reclamando que os fios ficam expostos e tal. E além, né, de não ser tão bonito, também tem a questão da segurança. Alguns podem cair, enfim. Há algum projeto específico para, a longo prazo ou a médio prazo, retirar os fios que ficam expostos? Assim, não tem. Se tem, eu desconheço, né? Certo. Mas o que a gente tem feito foi... Porque os postes, eles são da Neoenergia. Hoje a Neoenergia cobra das operadoras de telefonia uma taxa para utilizar. Então, a gente, quando tem muito fio, ou então está desorganizado, eles estão caindo na via, a gente aciona na energia, ela identifica quem é ali a empresa e eles retiram. Se não retira, a energia vai lá e já faz essa retirada para a gente. Tá. Agora, Águas Claras é uma cidade planejada, né? Um concurso de 1991, e realmente a fiação era para ser subterrânea. Mas acabou que durante a sua instalação foi feita a aérea, e aí agora o custo para a gente colocar é um custo elevado, e aí tem que ser feito um estudo, e a gente tem outras prioridades dentro de Águas Claras. Hoje a gente tem prioridade de escola, de UBS, que eu acho que está no meu top 1, né? Certo. Meu e do governo. 7h47, você está aqui no jornalismo da Nova Brasil FM 97.5. Este é Mário Furtado, administrador de Águas Claras, que gentilmente atendeu o nosso convite. Está aqui nos estúdios conversando conosco sobre esta região de Brasília que não para de crescer, que vem com o desenvolvimento, com o crescimento econômico e, claro, também com os desafios, que vem tudo junto, né, administrador? Verdade. Esses dias aqui no ar eu fiz um comentário, inclusive pegando como um gancho essa fala do Rafael Tebas, administrador, dizendo que muita gente que vem de fora de Brasília, sobretudo de São Paulo, de grandes cidades, encontra em Águas Claras um lugar, muitas vezes, para chamar de seu, um lugar em que há uma identificação maior. E eu fiz esse comentário dizendo, olha, às vezes a pessoa vai lá e lá encontra o barulho. Eu recebi uma mensagem de uma moradora de Águas Claras, que gentilmente mandou essa mensagem, mas dizendo que eu fui deselegante com Águas Claras. De forma alguma, houve uma deselegância. Se deu a perceber isso, um beijo para você, querido ouvinte. Me desculpe por isso, se provocou esse sentimento em você, mas realmente, quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de estilos de vida diferentes, que cada um encontra o seu lugar para chamar de seu, às vezes por opção, às vezes por necessidade, às vezes por uma escolha livre, às vezes pela condição que a pessoa tem de morar aqui ou acolá, família mais perto, mais longe, enfim. Sobre o barulho, administrador, como que anda a situação da Operação Sossego, por exemplo, do Detran, que mira em quem transita com escapamento adulterado lá na cidade? A gente está falando de uma cidade com um densamento populacional muito grande, como o senhor nos disse, o que torna ainda mais desafiador essa questão do barulho, de bares, de restaurantes, de prédios muito próximos, né? Sim, é a característica da cidade. Nossa cidade, eu falo que é uma cidade do interior verticalizada. Por quê? A gente tem 28.400 habitantes. Eu tenho mais de 700 edificações.
Eu moro ali na Avenida Castanheiras, né? Logo bem próximo. Então, o barulho da moto, ele ecoa muito entre os prédios. Então, incomoda bastante. O Detran, parceiro, tem feito várias ações. Só na minha gestão, a gente já fez mais de 6, 8 operações, né, específicas para isso. Na última, acho que foram 61 motoqueiros identificados. E lá a gente também tem a parte, por exemplo, de entrega de iFood, que é muito grande. Então, tem muito... É um movimento muito grande de motoboys e motogirls. Né? Descobri que Águas Claras tem muita motogirl em fazendo entrega. A gente está até com um projeto com a secretária de Gisele para ver se coloca um container na cidade para poder dar um apoio a essas motociclistas, né? Para poder dar uma condição melhor de trabalho para elas. Então, Águas Claras é uma cidade diferenciada. E eu acho que, assim, eu sou suspeito. Para mim, tu tá morando onde hoje, Rafael? Eu tô no Sudoeste. Vai ter que se mudar para Águas Claras. A melhor cidade é Águas Claras. Tem que se mudar para Águas Claras, que é, para mim, a melhor cidade. Metrô, transporte, comércio, grandes mercados, hipermercados, farmácia. Você faz tudo a pé na cidade. Se você quiser usar o carro, você usa pelo conforto que o carro dá. Mas se você quiser ir a pé também, você consegue andar tranquilamente. E é uma cidade onde você não se sente só, né? Assim, porque é o que a Ariane comentou agora há pouco. A Ariane que viveu muitos anos em Águas Claras também, né, Ariane? Sim. Ali você tem vida, você tem gente se movimentando, né? Não é todo mundo que se adapta a essa forma de ser aqui do plano piloto, que é uma coisa sui generis, né? Sim, Águas Claras, como a Ariane falou, é uma cidade pujante, é viva. Você chegar lá 1h da manhã, você vai ver alguém com... Tava brincando com eles antes, né? Com kit Águas Claras, né? Com shih tzuzinho ali de noite. Desceu do apartamento, você sempre vê ali um movimento na cidade. Então, até meia-noite é uma cidade que você pode andar tranquilamente, você não vai ter a sensação de medo. Administrador, falando rapidamente da saúde com o senhor, né? Apesar de ter muitas coisas em Águas Claras, e ela já ser uma cidade que respira e cresce quase que independentemente, sozinha, quando o assunto é saúde, tirando quem tem ali a possibilidade de ir aos hospitais privados, às clínicas privadas que tem lá, muita gente precisa ainda migrar para Taguatinga, para Ceilândia. A Unidade Básica de Saúde de Taguatinga recebe o pessoal de Águas Claras. Não há um hospital ainda também em Águas Claras. Tem algum projeto com relação à saúde pública por lá para que haja uma assistência um pouco maior para essa população, não só quem mora, mas quem trabalha em Águas Claras e talvez não conseguiria contar com a saúde privada? Como é que está isso? Olha, eu fui subsecretário de saúde por 2 anos. Então, de saúde eu entendo um pouquinho. Nós temos 14, se eu não me engano, 14 grandes hospitais. O governo está fazendo agora 3 ou 4 mais grandes hospitais. Brasília é um quadradinho que a gente tem dentro do protocolo de saúde. O tempo de resposta para os grandes hospitais é tranquila. Então, assim, hospital não vejo, né? Talvez a doutora Lucilene possa falar com mais propriedade que a nossa secretária de saúde, mas Águas Claras não vejo necessidade de um grande hospital. O que tem de projeto para Águas Claras hoje é uma UBS no lote 28 da Rua 25. Essa UBS já está na nova CAP, os projetos estão todos bem encaminhados. A nossa expectativa é que vai licitar agora, setembro, outubro, ele entra no projeto já de licitação. E aí, fazendo essa licitação nesse período, dá para dizer mais ou menos quando começam as obras? Licitando, acredito que no começo do ano que vem a gente já começa as obras da nossa UBS. Mas a gente também tem a unidade básica, isso é a UBS. A gente também tem uma UPA, previsão de uma UPA para Águas Claras, vai ser do lado do Águas Claras Shopping, naquele lote ali. Legal. Porque a UPA é a entrada do hospital. Então você vai na UPA, ela vai fazer uma triagem, vai ser estabilizado o paciente e a partir dali ele vai ser encaminhado para o hospital de referência. É ortopédico, é clínico, é politraumatizado. Então com isso daí a gente consegue atender sim muito bem a comunidade de Águas Claras. Administrador, uma outra questão que a gente recebeu bastante dos nossos ouvintes, né? Um dos pontos positivos de Águas Claras, sem dúvida, é o metrô, que ajuda muita gente. Agora, algumas pessoas ali comentaram que as proteções nos arredores do metrô é um ponto de preocupação também. Algumas ficaram pela metade, enfim. O pessoal perguntando bastante também a esse respeito. Não, o metrô está fazendo pelo contrário. O metrô sofreu com um furto de cabo de energia. O pessoal estava pulando a cerca e estava roubando os cabos de energia. Que nós tivemos até alguns lapsos de atendimento das estações por conta desses furtos. E aí, o que está fazendo o metrô? Ele está trocando todo o alambrado. Ele está botando um alambrado mais alto e está botando aquelas serpentinas. Certo. Então, tá melhorando a segurança, sim, mas está em execução ainda não finalizou. Tá, isso que o Tebas está falando são aqueles espécies de guarda-reis ali nas beiras das calçadas. Isso. Isso vai ser continuado durante toda a linha do metrô que passa por Águas Claras?
Para proteger até os pedestres que passam ali Não, na porque beirinha. ele fica ali embaixo, né? Ali tem um talude, né? Tem um morro e o... Antes do morro, acima do morro, colado nas calçadas. Não, na calçada não tem nenhum guarda-corpo, não. Tem ali perto da estação Arniqueiras, eu estive Tem? lá. Tem, Ah. tem, mas ficou pela Mas metade. mas é pontual. Ali É. pode ter sido por conta de algum risco. Eu vou até lá dar uma olhada, porque Boa. eu até brinco, eu falo assim, eu desafio um administrador que conhece a cidade mais do que eu, um ex-administrador. Porque eu mas lá ando a tem. cidade toda, mas eu vou lá dar uma olhada. Combinado. Boa, compromisso do administrador, Compromisso meu, então, eu vou aqui lá. no ar com a Ariane Bittencourt. A gente Vamos traz lá, essa resposta, hein, Ariane? Sim, vamos lá, Muito vamos dar bem. uma olhada. Administrador, são muitos assuntos, a gente já deixa o convite aqui para que o senhor retorne e sempre nos atualize com as novidades de Águas Claras para esse bate-papo, que é uma prestação de serviço para todo mundo e aproxima os gestores da população, que é muito bacana. Agradeço aqui, em nome de toda a nossa equipe, a disponibilidade do senhor, de toda a equipe que desde o começo foi muito solícita com a gente. Muito obrigada. Não, eu me coloco à disposição de vocês, da comunidade, meu gabinete está aberto. A gente tenta fazer uma gestão compartilhada, que eu acho que é o futuro da gestão pública. A comunidade está próxima da gente, foi isso que o nosso governador pede, né, que a gente faça. E, enfim, estou à disposição para as demandas. Se vocês receberem demanda, manda lá que a gente vai ajudar sim. Quiserem que a gente venha aqui conversar, algum critério, você estava falando de incêndio, eu sou o coronel do bombeiro. Águas Claras, no semestre passado, a gente teve 42% no aumento dos casos de incêndio em Águas Claras. Juntou o Corpo de Bombeiros, Fundação 93 e a administração, e a gente fez um projeto chamado Águas Claras Sem Chamas, onde os síndicos eram capacitados a disseminar ali as ações de prevenção ao incêndio. A gente conseguiu diminuir 40%. Olha só, que Muito boa bom, notícia. Muito bom. Administrador, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, hein? Obrigado, fique com Deus. E você que é ouvinte e morador de Águas Claras, também continue mandando pra gente pelo WhatsApp Nova ou pelas nossas redes sociais, no Instagram, @Nova Brasil Brasília, as suas demandas, que sempre que possível a gente vai atender para você também com muita informação e prestação de serviço aqui na 97.5 FM.